Boa noite, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo aqui das terças-feiras da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. No Roteiro de Jesus, hoje vamos para o nosso nono encontro, onde vamos estudar o capítulo 8, a Escritura do Evangelho. Olha que legal! E hoje o nosso estudo se refere ao capítulo 47, deixa eu só confirmar, gente, do livro Luz Acima, 45, perdão, do livro Luz Acima, aquele livrinho que aparece ali no cantinho direito. E a Nádia já está aqui comigo para ganhar o bônus hora dela. Seja bem-vinda, Nádia. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, com muita alegria, né, e muita dedicação. Sejamos todos muito bem-vindos aqui nessa noite. E a Lu também está com a gente aqui. Vamos trazer a Lu também. Seja bem-vinda, Lu, nosso especialista da noite. Pois então, boa noite, Carlos, Nádia. Boa noite, amigos do chat. Que realmente nós possamos fazer um estudo bem internalizado, né? Para que a gente consiga sair do estudo e colocar em prática. Né, tudo aquilo que a gente fala, né, para não ficar em vão, né? Mas vamos fazer um estudo bem gostoso sobre a proteção de Deus. Esse é o grande objetivo nosso, né? Não só a proteção de Deus, mas pôr em prática, para que Deus não se canse de esperar, né, que a gente põe em prática. É verdade. Então vamos virar o nosso slide e vamos para a nossa... Não, antes deixa eu dar um oi aqui. O chat apareceu agora como por encanto, apareceu aqui. Uma galera. A Nádia, o Magela, a família Trevisan, olha que legal, Agostinho, Andréia, a Lu também já deu o oizinho dela e a turma vai chegandinho e nós vamos para a nossa prece inicial. A Lu acabou, a Ana Lu acabou de chegar lá do Caminhando com Cristo, direto de Contenda. Seja bem-vinda, minha querida Ana Lu, e aquele povo maravilhoso de Contenda. Então vamos lá, nossa prece inicial então com a Nádia. Vamos lá, então, vamos acerenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, buscando essa paz interior, buscando o nosso foco no entendimento das lições de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua luz, em sua amorosidade, e os mentores amigos responsáveis por esse estudo também possam nos amparar, nos envolver numa psicosfera do bem, do amor e da paz, a fim de que possamos aprender um pouco mais os ensinamentos do Mestre amado através dessas obras tão maravilhosas que nos chegam através da doutrina espírita. Que Deus abençoe também o nosso facilitador, o Carlos, para que ele conduza bem o estudo dessa noite. E assim pedimos então permissão para darmos início ao estudo no Roteiro de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Nádia. Olha só, vamos virar aqui a nossa telinha. Vou ajeitar as minhas telas, já vou dar uma boa noite para a Carolzinha, que acabou de chegar, a família Trevisan, com a gente hoje aqui. Hoje o chat vai ferver. Olha que legal. Então, meus queridos, conta-nos Humberto de Campos que reuniu-se uma pequena assembleia na casa de Pedro, lembrando que nós estamos, né, naquela fase inicial da caminhada de Jesus, né, os primeiros contatos, né, Jesus estava agregando ainda os discípulos, né. Então houve uma reunião na casa de Pedro e o colégio apostólico inquiriu o celeste amigo quanto aos obstáculos na pregação da Boa Nova. E eles perguntam então Filipe, né, mestre, se os maus nos impedirem os passos, que faremos? Caber-nos-á recurso à autoridade punitiva? Olha só, e a gente já vai direto aqui na nossa leitura, porque o mestre inicia então seus esclarecimentos. E ele diz assim: nossa missão, replicou Jesus pensativo, destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Mas, obtemperou Tomé,
E se formos atacados por criminosos? Mesmo assim, confirmou o Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. E o pessoal segue na conversa, né? Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu, se interpelados pelos fariseus amantes da lei, que diretrizes tomaremos? São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores. Dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? E Jesus responde, ainda aí, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou, e se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana. Mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. E esclareceu Jesus sorridente. Será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. E o diálogo segue, gente, é um diálogo longo, e depois eu vou fazer um resuminho para facilitar assim de uma forma mais didática. Mas o diálogo é muito bonito, né? Vale a pena a gente lê-lo completo, né? E ele continua dizendo assim, nesse ponto André interferiu perguntando, mestre, em nossa pregação chamaremos indistintamente as criaturas? Ajudaremos a todos sem exigências, respondeu o Salvador com significativa inflexão na voz. Senhor, interrogou Simão precavido, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada, e se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Pedro, retrucou o divino amigo, levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, teimou o pescador, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato, rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. E se os demônios nos atacarem, interrogou João de olhos límpidos, atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Se nos odiarem e perseguirem, comentou Tiago, filho de Zebedeu, serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. E se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem, inquiriu o filho de Queriote. O espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente, e a justiça enraiza-se em toda a parte. Olha que legal, né, gente? Então, nesse ponto aqui, nós vamos montar o nosso resumo aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, até aqui, nós temos os objetivos, né, gente, da Boa Nova. Olha só, fiz um resuminho aqui. Depois a gente vai e volta nessa tela. Então, a escritura divina vai ser a conversão da maldade em bondade. Essa é a ideia da Boa Nova, né? Perdoar e amar sempre, testemunhar as ideias novas, rogar a inspiração divina, purificar o vaso do coração, auxiliar a todos sem exigência, levantar os caídos, inclusive nós mesmos, recolher as lições proveitosas das dores
e trabalho pacífico. Olha que interessante, gente. Amparar a todos no asilo do amor, e também a Boa Nova nos traz a imortalidade do Espírito. Então esse é o nosso primeiro resuminho. Eu já vou aproveitar para dar uma boa noite aqui para a Ilenusa lá do Caminhando com Cristo. A Zilma já está aqui com gente, a nossa querida Laís lá de Contenda também. Sejam todos muito bem-vindos. E foi então que Levi, homem prático e habituado à estatística, observou prudente, diz irmão X. E a gente vai ler a segunda parte aqui do nosso texto. Olha que interessante, diz o Levi, que é o Tadeu, né? Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções. O saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós, a que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? Hoje a língua está numa situação aqui que está enrolando, eu não sei o que está acontecendo, vamos ver se até o final do estudo a coisa melhora, né? E o mestre meditou longamente e disse o seguinte: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Uau. E, gente, nós vamos ressaltar essa última reflexão que impressionou a Nádia aqui, olha só. Né? A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Gente, eu achei assim, Nossa. A finalização desse texto de Humberto de Campos, eu achei muito linda. Achei tão linda que eu não vou nem comentar. Eu já vou apelar aqui para a nossa querida Lu, para ela trazer as suas considerações junto com a Wanda, que acabou de chegar. Seja bem-vinda, Wanda. Então, Lu, você se impressionou também com esse final? Olha, eu realmente me impressionei bastante com esse final. Mas o primeiro ponto que me chamou a atenção, né, antes de ver essa grandiosa frase, né, foram as perguntas, né, formuladas pelos discípulos, né, em relação à divulgação da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus, a escritura do Evangelho. E eu percebi que eles buscavam esclarecimentos dos mais variados. Para quê? Né? Para se posicionar em frente à missão confiada a eles por Jesus. E não era fácil, né? Então, nós sabemos que os discípulos eram pessoas simples, né? A maioria praticamente sem instrução, e que se viam diante de uma missão tão sublime. Então, evidentemente que a gente sabe disso, não temos dúvida, que eles estavam e foram, nas suas peregrinações, amparados por Jesus e pela espiritualidade superior, né? O que vocês acham dessa minha colocação frente às perguntas formuladas? Vocês concordam comigo? Olha, Com certeza. Você sabe, Lu, que eu estava, enquanto você comentava, eu estava analisando, né, esse resuminho que a gente fez.
E é assim impressionante, né? Porque eles tinham um discernimento, né? Eles tinham um entendimento das coisas que aconteciam com eles e do que eles precisariam fazer, por mais que, né, que alguns nem sabiam ler e escrever, né? Mas olha que interessante a forma como eles colocam, né? E Jesus vai trazendo as diretrizes da Boa Nova, né? Não sei se a Nádia também sentiu esse impacto, né, da Boa Nova. Eu senti assim que ele vai trazendo a essência da palavra, né, dos ensinamentos ali, não ficou a essência da letra, né, como a gente costuma dizer, porque eles tinham uns discernimentos assim com relação às escrituras, aos ensinamentos, mas ainda não somente com a vinda de Jesus, né, e com o convívio com ele, foram percebendo a essência do que queriam dizer, né? Isso que eu senti assim também, né? Eu percebi, assim, o que me chamou a atenção foi, né, que eles, na verdade, para mim, né, eles me transmitiam uma certa insegurança do tamanho, né, dessa missão. Sim, né? sim. Então, da profundidade, daí, né? Da profundidade, exatamente. Então, o segundo ponto, assim, que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões é realmente trazer para os dias atuais isso, né? Porque todos nós somos discípulos de Jesus. Eu não sei muito, eu vou trazer uma informação aqui, Carlos, eu vou querer a tua ajuda, né? Joana Tá, de só um Ângeles... pouquinho, Lu. Deixa eu só, antes de você trazer a informação, vamos trazer o nosso querido Eduardo, que Opa! conseguiu chegar. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo, Edu. Boa noite, Carlos, Nádia. Boa noite, Luciana. Desculpem aí pelo atrapalho, mas o trânsito não ajudou hoje. Imagina. Mas eu vou dizer uma coisa, que o trânsito estava difícil hoje. Olha, estava difícil. Mas é importante que já estamos juntos. E a Lu ia trazer Joana de Ângeles. Vamos ver aqui o que ela nos conta. Na verdade, eu vou trazer mais você do que a Joana de Ângeles, né? Mas é assim, ó. Porque se nós trazermos para os dias atuais, né? E chamando esse postulado para nós, como discípulos de Jesus, Joana de Ângeles nos diz algo sobre essa questão de que 5 minutos do Evangelho de Jesus, já despertos, podemos contribuir na seara de Jesus. É isso, Carlos? Mais ou menos isso? Olha, é mais Emmanuel tem uma passagem muito interessante que ele fala assim: se você tem uma semana no Espiritismo, você já pode ajudar. Opa! E olha que a gente, assim, né, naturalmente uma semana de Espiritismo é uma forma exagerada de linguagem, né? Mas, a bem da verdade, né, naquela época, né, em que nós colocávamos os copinhos, né, para fluidificar a água para depois do passe, que hoje em dia, por conta, né, das condições sanitárias, o pessoal optou por usar as garrafinhas, cada um com a sua, né? Mas assim, eu me lembro que a gente dava uma orientação, né, para a pessoa, né, para ela manter um pensamento positivo e tal, mas uma das primeiras atividades na casa espírita era colocar água no copinho. Então, se o cidadão tivesse uma semana de espiritismo, ele já podia pôr água no copinho. Olha que legal. Não é um simples, né? Que não era um simples colocar água no copinho, né? Não é só pura água, mas a orientação valia, né? Faz um Pai Nosso aí, né? Fica quietinho, em prece e tal, e a pessoa entendia e ficava faceira. É verdade. Então, trazendo para nós, como discípulos de Jesus, né? Cada um, né? Em seu grau, né? Maior ou menor de entendimento, pode divulgar, pode trabalhar, como o Carlos falou, né? Essa doutrina de amor e caridade. Né? Então, nós já temos isso em mente, porque como peregrinos que somos, iremos reconhecendo no caminho, iremos aprendendo no caminho, percebendo principalmente em nós a necessidade de renovação das ideias, né? Como no resuminho ali apareceu, a renovação interior nossa, né? Então, certamente, os discípulos de Jesus naquela época iniciaram as suas peregrinações cheio de dúvidas mesmo, não se sentindo até prontos para determinada tarefa, para essa determinada tarefa, mas
ao percorrerem o caminho, passaram a se transformar, a se fortalecer, mesmo diante das incompreensões. Então, mesmo assim, o que eles fizeram? Não desistiram, né? Eles passaram a exemplificar os ensinamentos de Jesus. E como sabemos também, passaram por momentos extremamente difíceis, sofrimentos físicos e emocionais, até o momento do retorno à pátria espiritual, né? Menos o nosso João, né? Que morreu de velhice, né? É isso. Então, foi o único que morreu de velho. De velhice. Como sabemos, então, eles passaram por momentos, né, extremamente difíceis, mas sabemos que foram constantemente amparados pela espiritualidade superior e seguiam, né, não estacionavam, não paravam, eles seguiam levando o que traziam dentro do seu coração, porque eu não imagino, eu fico imaginando eles levando as escrituras debaixo do braço, eu não imagino isso, eu imagino aquela conversa, né, aquele diálogo, né, frente a frente mesmo, e eles foram se aprimorando nesse processo, né? O que vocês acham dessa colocação que eu fiz? Eu acho bem pertinente também, viu, Lu? Eu acho assim que, se eu não me engano, segundo os historiadores, né, os evangelistas escreveram depois, né, os evangelhos, assim, de tudo que eles vivenciaram, né. Então eu penso que a convivência deles com Jesus foi bem isso, assim, no dia a dia, na rotina, no caminhar ali, né, no peregrinar, porque Jesus, a partir do momento que ele tomou a missão e foi em frente, né, especialmente ali na idade mais madura, um pouco, eles foram, era no dia a dia e era direto, né? Porque ele não tinha tempo a perder, né? Tinha que cumprir aquela missão. Então eu entendo assim que eles tiveram muito no exemplo e na convivência com Jesus, inúmeros ensinamentos, e como você disse ali, enfrentaram muitas coisas, muitas dúvidas, conversavam e tiravam essas dúvidas, né? Mostrando isso mesmo que você falou, também concordo, assim, né? As inseguranças, como assim perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Qualquer tipo de mágoa, enfim, por aí vai, né? Então eu imagino assim que foi mais ou menos nesse nível, eu entendo assim, né? E foi a Nádia e eu, a gente está assistindo The Chosen, né? Daí a gente entrou naquele intervalo esperando que o restante viesse para o Netflix, né? Então começou na segunda-feira retrasada, a parte 4, né? Que talvez a 5 também vai passar. Mas o que eu achei interessante, porque dentro do que a gente está conversando hoje, a gente assistiu um episódio agora um pouquinho antes de começar o estudo, até para a gente se harmonizar. Estava pensando isso também. E foi muito legal, porque a impressão que a gente tem é que a equipe de Jesus, né, os apóstolos, eles estão num momento em que eles deixaram de ouvir a lição, passaram a espalhar a lição, mas eles estão tendo que pôr em prática na vida deles aquilo que eles estão pregando. Então tem momentos de perdão, momentos de discussão, e a gente às vezes percebe assim que tem muito a ver com nós espíritas, né? No momento em que nós estamos, porque a gente entende que os espíritas têm acesso à informação. Então, por conta disso, nós já sabemos, né, os ensinamentos de Jesus, por assim dizer, né, sem exagerar. Mas assim, agora a gente precisa pôr em prática, né? Então é o momento mais importante, né, que é o momento do testemunho, como ele diz aqui, né? Deixa eu voltar ali só para ratificar a ideia. Olha só, testemunhar as ideias novas, né? Então nós temos que testemunhar as ideias novas, né? Deixar o homem velho para trás, né? Deixar que o homem novo se construa em nós. Essa coisa do homem velho deixa a Nádia meio irritante quando eu falo. Por quê? Porque ela diz assim, lá vem ele com o homem velho, mas é que é para marcar bem, né? Não tem como, né, Carlos? Isso, então,
Então, como a gente está trazendo para os dias atuais, né, eu trouxe a obra O Consolador, na pergunta 280, onde o Emmanuel, ele nos diz que os missionários novos não encontraram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre os corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos que muitas vezes impõem o pelourinho e o sacrifício. E também nos diz, né, então, nessa situação, é que a gente percebe, agora diminuindo, né, porque ainda não estamos na condição de missionários novos, né, mas cada um em menor proporção, digamos assim, estamos aqui para viver em sociedade e um colaborando com o outro, né, sendo um instrumento do outro, e a nossa missão é de amar e de servir, né. Então, como discípulos de Jesus, no nosso caso, como disse o Carlos, espíritas que somos, né? Como será que estamos passando, divulgando a mensagem de Jesus? Estamos comprometidos com a nossa melhoria, com a nossa reforma íntima? O que realmente trazemos em nossos corações? Se estamos conservando atitudes positivas de vigilância mental e emocional? O que vocês acham, meus amigos, né? Ou tem mais uma que eu gostaria de falar. Ou será que estamos presos ainda à letra do Evangelho de Jesus? Olha, eu vou fazer uma pergunta para o Guerra. Como é que está, né, o testemunho dele da Boa Nova em relação ao trânsito de Curitiba? Então, eu acho que testemunho é uma palavra bastante pertinente, porque quem testemunha é quem está envolvido, né? Ninguém testemunha sem estar envolvido, né? Então, ao dizer, né, deixa eu achar no texto aqui, o texto é longo. Se você puder voltar ali o slide, me ajuda, né? Testemunhar as ideias novas, a gente precisa realmente participar, né? Então, participando do trânsito de Curitiba, a gente precisa exercitar, continuar exercitando, e todos os nossos bons pensamentos e tentando afastar os maus, né? Aqueles pensamentos que brotam da gente e os outros que ficam pululando em volta, porque independente se os pensamentos vêm de dentro ou se eles estão em volta da gente, nós precisamos estar sempre atentos, né, para não deixar que eles acabem saindo pela boca, porque não é brincadeira. Mas, observações à parte, a gente pode pegar todos esses tópicos, ou pelo menos a grande maioria deles, né? Falar dessa questão de perdoar e amar sempre, testemunhar as ideias novas, rogar a inspiração divina, por purificar o vaso do coração e por aí afora, né? E aí eu vou pedir licença aqui, ainda que a condição de especialista não seja minha hoje, né? Mas só lembrando, há poucos dias, ou talvez um pouco mais de 10 ou 15 dias, aconteceu aí uma celeuma aí no ambiente eletrônico, né, um determinado religioso, e não cabe aqui no momento citar nome, né, que numa pregação teria
né, teria incitado não, teria comentado que não vá lá, né, vocês que são dessa religião aqui, vocês não devem pisar lá no centro espírita, porque o espiritismo, eles são dados à magia, adivinhações e não sei o que, e coisas assim, né? E olha só como a gente é objeto de críticas, né? E aí você para pensar e diz assim, puxa, um religioso respeitado, né? E eu vi um palestrante espírita se manifestar, e ele até fez uma observação importantíssima antes de se manifestar. Ele disse assim, olha, não é do meu feitio reagir a esse tipo de colocação, mas eu vou reagir, mas vou reagir de modo a esclarecer, né? Então, ele tomou cuidado de, primeiro, enaltecer o trabalho evangélico que esse religioso faz na comunidade dele. Então, olha, esse religioso, ele faz esse trabalho assim, olhem que trabalho maravilhoso. Ele faz um trabalho desse tipo, ele faz isso, ele faz aquilo. Que maravilha de trabalho. Agora, quando ele fala sobre o espiritismo, ele demonstra que ele não conhece a doutrina espírita. Então, aqui não vai a nossa crítica à pessoa. Vão aqui as nossas observações para afastar o engano com relação ao que foi dito sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, né, o espiritismo, não se vale de adivinhações, não se vale de magia. Então ele faz E eu achei tão bonito isso, porque eu fiquei pensando, isso demonstra vários pontos, demonstra maturidade pessoal, né, desse palestrante, né, demonstra temperança, demonstra conhecimento, demonstra paciência, demonstra humildade, demonstra virtudes que muitas vezes a gente pode vir a esquecer ou a deixar de lado quando algo que nos é caro, quando algo que nos diz respeito intimamente, como é o caso da nossa fé, né, das nossas crenças, posto de uma maneira comparativamente crítica, dessa maneira, por alguém que claramente demonstrou desconhecimento fundamental. E quando eu falo fundamental, eu estou me referindo a questões de fundamentos, né? Eu costumava usar uma alegoria em sala de aula, né? Na época que possivelmente vocês lembrarão, e quem está nos assistindo possivelmente vai lembrar, se tiver um pouquinho mais de 25 anos de idade vai lembrar, na época que a seleção brasileira de voleibol masculino, e depois ou em algum momento a seleção feminina, foi multicampeã mundial, né? Os técnicos dessas seleções, né, e os próprios jogadores se tornaram multicampeões. Por quê? Porque o voleibol, por exemplo, ele tem 4 fundamentos, né? Que é o saque, o levantamento, o bloqueio e a cortada. São 4 fundamentos no voleibol. Se eu não estou enganado, porque eu não sou atleta de voleibol. Mas o que é o fundamento? O fundamento é aquele
aquele procedimento, ou é aquele conhecimento sem o qual é aquela condição sine qua non, é aquela condição sem a qual não acontece, né? Então, quando não há conhecimento fundamental, quando não há conhecimento do fundamento, nós corremos o risco de não termos sucesso, né? Então, nós precisamos ter essa percepção, né? Eu vou me antecipar que a Nádia, que ela queria comentar, mas é que você chegou num ponto que eu fiz uma anotação aqui do nosso Evangelho no capítulo 23, né? O nosso Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, então, né? Para ficar bem claro, capítulo 23, moral estranha, no item 12, gente, é um espetáculo, ele diz assim, ó: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois, quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. E vai adiante. Se for notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assentada em uma base sólida, se prevê em futuro para ela um secreto pressentimento, adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. E Kardec continua: eis porque se lançam contra ela e contra seus seguidores. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na agitação emocional que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Olha só, Kardec falou isso há 170 anos atrás, né? Escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, hoje, né, ele comemora aniversário, né, porque ele é de 1864. Então hoje é o dia, né, do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe assim como uma bagagem acessória, mas eu achei bacana isso que o Guerra trouxe, porque nós espíritas não podemos dizer que a gente sabe tudo de Espiritismo, né? E quem não estuda o Espiritismo não pode criticar, né? Porque não sabe, a nós que somos espíritas não sabemos tudo, imagine quem não é, né, para atribuir valores a uma coisa que não conhece, né? Então, assim, a gente tem que orar por essas pessoas, né? Porque elas não sabem o que fazem, né? Se elas soubessem, elas podiam dizer: não, o Espiritismo, eu vi isso e isso não existe, eu vi aquilo, mas é uma opinião pessoal, né? Por isso, inclusive, que na doutrina espírita é bom a gente ressaltar, né, nós não estamos colocando opiniões pessoais aqui, né? É um estudo que a gente reflete a respeito das passagens do Espiritismo, sempre dentro ou sempre à luz da doutrina espírita, né, gente? Então a gente procura agregar valor a isso sem criar uma nova filosofia ou tentar reformar o Espiritismo, né? Aliás, já falei demais. Aliás, não querendo sair do tema, não querendo sair do tema, nem bater a carteira de ninguém, muito se fala de que não há prova de comunicação, não há prova de uma série de coisas, e nem há prova de reencarnação. Essa questão aí de, inclusive, desse mesmo religioso, de que não, na Bíblia pode correr a Bíblia do começo ao fim que você não vai encontrar nada sobre reencarnação, que não é verdade. A gente sabe que não é verdade, porque encontra sim, não é só uma questão de fazer uma leitura, né, raciocinada, mas isso não é assunto para hoje, né? Eu vou procurar aqui e eventualmente vou colocar no nosso grupo de estudo o link de um professor, cientista, que tem um estudo longo, com um livro publicado, com um artigo científico, com aquelas
seguindo os preceitos de pesquisa científica, com revisão por pares e coisas, né, com metodologia científica, com provas de reencarnação, provas científicas de não existe prova. Existe sim, tá? Existe sim. Eu vou procurar um vídeo e vou procurar o livro, né? E quero ver se eu coloco aqui, vou mandar para você, daí você dá uma olhada e daí para colocar no nosso grupo de estudo, porque existe prova científica, sim. Não é um negócio de crença, não é, não, tá? Legal, Eu gostaria... Lu, só um pouquinho. A Nádia se inscreveu aqui através de uma joelhada no meu. Não, tá inventando moda aqui. Poxa. Não, tô brincando, mas é que ela queria fazer um comentário mesmo. Não, é só na questão ali que a Lu tinha falado, né, nos dias atuais, e essa parte ali que o Carlos tinha colocado no resuminho ali, auxiliar a todos sem exigências, né? Como é difícil às vezes na situação, na própria profissão, na casa espírita também, né? A gente auxiliar, mas ter aquele cuidado, né? Não ser uma pessoa intransigente, né? Tem que ter o cuidado, né, de auxiliar. E esse exemplo que o Guerra trouxe também, acho que entra ali também no trabalho pacífico, né, que a gente tem que se fazer, que no caso do orador, né, que se pronunciou, foi um trabalho pacífico, né, que ele procurou esclarecer, né, colocar. Então eu penso que a gente é chamado a todo instante, né, a todo momento a testemunhar, a fazer aquela nossa profissão de fé, né, a coragem da nossa fé, enfim. Atacar as religiões só distancia, né, gente? Então a gente sabe que no futuro a religião vai ser uma só e não vai ser nenhuma dessas, né? Vai ser a religião do amor. Então quanto menos a gente atacar, mais a gente une, né? Mais a gente se entende. Importante. A dona Marisa está comentando aqui, seja bem-vinda, dona Marisa, né? Ela está comentando aqui que isso deve ser fruto da transição planetária. E deve ser, né? Essa agitação, né, que nós estamos percebendo é por conta da transição planetária, né, as mudanças de vibrações e uma série de fatores que estão mudando com relação à frequência da Terra. Isso causa agitação porque tem gente que não está gostando, né, dessa mudança de frequência e tem gente que gosta de deambular nos patamares inferiores, né? Então por conta disso que a gente tem, né? Deixa eu aproveitar aqui e dar uma boa noite para a Beatriz e para a Rosélia também. E a Lu, quer comentar, Lu? Eu queria comentar o seguinte, nessa questão que nós estamos falando agora, que a gente precisa se respeitar, né? O respeito, né? O respeito, nós não podemos querer impor a nossa ideia para o outro, né? E é importante que a gente entenda esse processo, porque, independente da crença, nós não podemos violentar diante daquilo que nós acreditamos, violentar o outro diante daquilo, quer dizer, querendo realmente denegrir a imagem, né, quando eu falo em violentar, né, ou coisa parecida. Né, a gente sabe que o Espiritismo já passou por muitas barreiras, né, e seguirá passando, né? E como o Carlos falou, a religião não vai ter nome, vai ser amor, né? Então, né? E o que a dona Marisa Silva falou ali do BIP, né? Do BIP. Dificílimo BIP para alguns espíritos. Para todos eu acho que é muito difícil, mas a gente vai colocando, né? A bondade, a indulgência e o perdão são três fundamentos básicos da doutrina de amor de Jesus, né? Então, eu queria... eu gostei disso, Lu, que você falou, né? Fundamentos básicos, olha que interessante.
A Lu e o Guerra, né? Falou também. Falou também a respeito da indulgência, né? A gente tem que ser indulgente com as pessoas, né? Como aquele palestrante tentou esclarecer, né? Foi exatamente. Então, assim, não adianta a gente jogar pedra no outro para ver quem é que é mais forte. A gente tem que ir conversando e as pessoas vão se entendendo, né? A verdade é que se Deus quisesse que houvesse apenas uma religião, haveria apenas uma religião, né? Então, se há várias religiões, é porque existe um motivo para isso, né? E o motivo talvez seja o próprio BIP. Exatamente. Seja aquela relação ali que você colocou, né? O resuminho ali, né? Então, eu só gostaria, assim, para finalizar, né? Porque eu fiz uma leitura da mensagem que o tema, né? A escritura do Evangelho, né, o tema, a escritura do Evangelho que Humberto de Campos nos trouxe. Então eu fiz uma leitura como se fosse um convite, né, que Humberto de Campos nos faz, né? Ele nos convida a nos observar, a perceber a importância da nossa reforma íntima, a importância do BIP, né? Nos convida para voltarmos em direção aos nossos corações, né? Em direção daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo realmente, das nossas ações diárias, né? Precisamos observar. E por quê? Aí vem aquela frase que encerrou o livro, né? Porque a verdadeira escritura do Evangelho é o próprio coração do discípulo. E então eu faço a leitura como é o próprio coração de cada um de nós. E eu, fazendo essa colocação, eu me lembrei de Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significando que cada um de nós deve viver de acordo com o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, de perfeição moral, né? Assim estaremos obrando, trabalhando no bem, para o bem, perfazendo o caminho de amor e caridade, né? Seguindo, então, os passos ensinados por Jesus. E assim, essa leitura, para finalizar, né, as minhas colocações de hoje, seria isso. É muito bonito isso, né, gente? Se eu tivesse no presencial, agora é o momento que eu ia tirar uma foto do slide, né? Porque esse aqui merece mesmo, né? A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. A gente só vai mudar as pessoas pelo nosso exemplo, né? Então, olha só, vou trazer as dicas de volta aqui para nós, porque, gente, se a gente for olhar assim sem desespero, por assim dizer, né? Olha só, não são coisas difíceis de se fazer, né? Então são coisas simples, né? Converter a maldade em bondade, por exemplo, perdoar e amar sempre, né? Se nós tivéssemos hoje, né, a humanidade, condição de perdoar e amar sempre, não haveriam guerras mais. Talvez houvessem ainda religiões, mas não haveriam mais guerras. As pessoas se respeitariam muito mais. É uma coisa simples, né? A gente perdoar os erros daqueles que estão à nossa volta, porque às vezes eles estão num nível de entendimento inferior ao nosso, assim como a gente gostaria que quem estivesse num nível de entendimento superior também nos perdoasse pelos nossos erros, né? Porque a gente vai se construindo juntos, né? Ninguém é dono da verdade, né? O dono da verdade é Deus, né? Que vê tudo, enxerga tudo, sabe tudo que a gente fez no passado e às vezes sabe até o que a gente vai fazer no futuro, né? Então a gente precisa ter esse entendimento que a gente não domina a verdade, né? A nossa verdade é com V minúsculo, né? Não é aquela verdade com V maiúsculo, né? Que aparece geralmente nos livros aí da nossa querida Amélia Rodrigues também, né? E Emmanuel também costuma comentar a respeito disso. Purificar o vaso do coração. Gente, tem coisa melhor que um grupo de estudo para purificar o vaso do coração? Né? Casa espírita, casa de oração evangélica, católica, terreiro de umbanda, auxiliar a todos sem exigência. Não dá para fazer isso? Pois é.
Em todos os lugares dá para fazer isso. Tem uma casa de Umbanda, gente, em Fazenda Rio Grande, que ela é gigante. A ação social que eles fazem é um espetáculo. Eles emprestam o ginásio da prefeitura para fazer as ações sociais deles, que eles buscam até vagas de emprego, para vocês terem uma ideia. Então dá para fazer em qualquer religião, porque a gente precisa testemunhar as ideias novas e trabalhar para Jesus. Né? Então é uma coisa que parece tão simples que às vezes fica difícil da gente não perceber que a gente ainda não consegue fazer uma coisa tão simples. Amparar a todos no asilo do amor, né? O Magela está dizendo aqui, eu vou pôr a mensagem do Magela aqui rapidinho, não se pode passar mensagens de amor, de harmonia, atacando alguém ou alguma crença, né? Temos que respeitar o estado evolutivo de cada um, né? Somos todos criação de Deus. Se ele pensasse certo, veria que está demonstrando a figura de Jesus num gesto de violência verbal. Mas cada um tem o seu entendimento, né, Magela? Então, o que a gente faz? A gente procura perdoar e amar, né? Porque amar aqueles que nos amam, que recompensa teremos, né? Como disse Jesus. Então a gente vai praticando isso e vai sendo exemplo, né? E olha, é tão bacana, né? A gente tem aquela... por volta do mês de março, perto da Conferência Estadual Espírita do Paraná, tem um encontro interreligioso, que é um espetáculo, gente. Tinha lá espíritas, evangélicos, católicos, parece que tinha alguém de algumas religiões... Judeus, eu acho que sim, judaísmo. Então, assim, lógico, né? Ninguém vai ficar tocando em pontos nevrálgicos da religião do outro para evitar discussão, porque a ideia não é, a ideia é buscar os pontos de equilíbrio e de conversão, né, dessas religiões. Um negócio espetacular, gente. Já que você falou nisso, deixa eu só fazer uma referência aqui, ainda que seja uma referência de uma estatística de 2021. Eu não encontrei, eu estava procurando aqui, não encontrei uma estatística mais recente. Vou ler de baixo para cima. Nós temos hebraísmo no mundo, tínhamos em 2021, no hebraísmo no mundo, 14 milhões de pessoas. Sikhismo, 23 milhões de pessoas. Taoísmo, confucianismo, cultos chineses, 395 milhões de pessoas. Religiões tradicionais africanas, 405 milhões de pessoas. Budismo, 505 milhões de pessoas. Hinduísmo, 1,2 bilhões de pessoas. Islã, 1,9 bilhões de pessoas. Cristianismo, 2,4 bilhões de pessoas. Presta atenção. Nós que somos cristãos em geral, católico, evangélico, espírita, nós somos apenas 31% da população do mundo. Os outros 69% da população do mundo tem outra crença que não em Jesus Cristo. Tem religiões, em geral, monoteístas. Né? Que eu estou vendo aqui, em geral, não todas, mas em geral, religiões monoteístas. Então nós temos aqui um ponto em comum nas religiões monoteístas. Gente, nós não somos nem a maioria do planeta. E são 2.000 anos já que se passaram, né? Exatamente. Tá? Então, a gente precisa tentar se entender, né? A gente tem que tentar se entender. Exatamente. A dona Marisa comenta aqui, né, que Jesus, né, lógico, o cristianismo não existia na época de Jesus, né, veio depois dele, né, e ele pregou o amor sem falar que era dessa ou daquela religião, ó, mesmo que muitos nem existiam, né, amai-vos uns aos outros, né. E André também comenta aqui, olha só, a moral exemplificada pelo mestre é sempre o fator de união. Demais discussões são acessórias. É verdade, né? A moral do mestre é aquilo que a gente
deveria pôr em prática, né? Os ensinamentos morais de Jesus. Por isso que o Espiritismo é a terceira revelação, porque ele pega os ensinamentos morais que estão lá dentro da Bíblia, que são 40 e poucos livros, pega os ensinamentos morais e diz assim, olha, gente, a gente vai focar nisso aqui, porque o restante é contemporaneidade, é cronologia, né? Então, assim, o que é o filé mignon da Bíblia? Os ensinamentos morais, é isso que a gente vai trabalhar. É uma inovação, né? É uma ideia nova. Então, vejam só, como eu já comentei em outras oportunidades, né, cada um a seu tempo e cada um da sua maneira faz o seu estudo do Evangelho em casa, com a sua família. Nós já fazemos o nosso aqui e começamos na pandemia e tal, e já desde essa época a gente faz todo domingo aqui em casa o nosso estudo do Evangelho. E em um determinado momento do estudo do Evangelho, nós resolvemos fazer um estudo comparado. Então, nós pegamos aqui os fundamentos de diferentes religiões, entre elas hinduísmo, budismo, as religiões islâmicas e tudo mais, e a gente não teve como fazer um estudo aprofundado, né? Mas a gente foi buscar as questões fundamentais dessas religiões. Nenhum de nós se transformou em especialista dessas religiões. Mas vamos tentar entender o que são essas religiões. E de modo comparativo com as religiões de matriz cristã, né? E a gente chega à conclusão que todas elas, praticamente sem exceção, pregam uma busca pela melhoria íntima, pela reforma íntima. Inclusive, algumas dessas religiões, para as quais alguns de nós têm algum preconceito, né? Não vou citar aqui, né? Porque eu não quero causar distúrbio aqui na internet, né? Mas às vezes a gente faz uma análise particular, e eu fiquei surpreso, nós ficamos surpresos aqui em casa quando estávamos estudando, porque tem coisas que às vezes a gente acha que o sujeito exige tal coisa da mulher, não sei o que e tal, e de repente você percebe que no fundamento daquela religião, o fundamento dela, ele prega e pretende conduzir o cidadão à reforma íntima, assim como a nossa matriz cristã, tá? Então, a gente precisa entender que nós estamos dentro do mesmo contexto e buscando o mesmo fim ou o mesmo objetivo através de diferentes caminhos, né? Como todos os caminhos levam a Roma, né? A Nath já fez um comentário aqui que eu achei bem legal. Como é mesmo, Nath, que você lembrou? Sobre as religiões? As religiões são boas, sempre, né? Uma religião é boa desde que ela promova a transformação, né, do ser humano para melhor, né? E vários caminhos podem levar a Deus, né? Então, desde que a gente tenha esse viés, né? Acho que foi isso mesmo. É importante a gente pensar nisso, né, gente? Cada um segue o seu caminho e o importante é seguir para Deus, né? Então, esse que é o objetivo maior, né? Se a pessoa não acredita em Deus, o caminho dela vai ser um pouco mais longo, né? Porque um dia ela vai acreditar, né? Porque, né, senão vai ficar discutindo o que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Vai ficar pro resto da vida refletindo a respeito disso, não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente não entende Deus, e o fato da gente não entender Deus ainda não quer dizer que ele não existe, né? A prova disso é só abrir a janela de manhã e ver o pôr do sol, né? O nascer do sol, né? E vai perceber que deve existir alguma coisa por trás disso tudo, né? Não é uma obra do acaso. Gente, olha, o nosso tempo já está chegando ao fim, né? Já estourou, né? A Marisa diz que faz o estudo dessas religiões, né? Olha só. Sozinha na minha casa, é muito interessante, a maioria acaba tendo um viés político, nem sempre, né? Nem sempre eu diria, mas infelizmente, né, já tivemos, né, esse exemplo do cristianismo envolvido com a política e não foi nada bom, né? Resultou
na época da Inquisição, né? Olha só, e tem um livro maravilhoso da Ivone Pereira que chama Dramas da Obsessão. Olha que legal. É um livro que se ambienta na época da Inquisição, né? Que rolou em Portugal, né? Especificamente em Portugal, né? Não que a Inquisição foi só lá, mas a ambientação é em Portugal. Meus queridos, então nós estamos aqui com 1h06, então eu vou trazer o Guerra para fazer a nossa prece final. Pode ser, Guerra? Perfeitamente. Bom. Então vamos lá, meus queridos. Eu convido a todos que assim desejarem para fechar os seus olhos, manter o pensamento elevado, né? Aproveitar essa bela imagem representativa do nosso mestre incomparável, nosso irmão Jesus, né? E elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecer pela oportunidade de estudo da noite de hoje, agradecer à espiritualidade amiga por mais uma vez ter servido de apoio, ter trazido a sua inspiração para nós nesse diálogo que nós empreendemos essa noite, reconhecendo a importância do estudo, reconhecendo a importância da participação de todos, reconhecendo a importância da inspiração que a espiritualidade nos traz e agradecendo especialmente ao empenho do Carlos, que nos traz essa condução dos trabalhos, e também da Luciana, que fez o seu dever de casa, né, na condição de especialista da noite, para nos auxiliar com as suas contribuições para o nosso estudo dessa noite. E com isso, com todos esses agradecimentos, deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro. E pedimos humildemente para encerrarmos as atividades dessa noite. E que assim seja. Que assim seja, gente. Olha que legal, né? Muito bom estarmos juntos, né? Lembrando, né, que a atividade do especialista, olha, sem querer desmerecer o trabalho que a Lu trouxe para nós, muito legal, mas ela trouxe, né, Lu, um livro, O Consolador. Olha que bacana, para você ser um especialista aqui, você pode trazer um item do Evangelho. Você pode trazer uma página do Minutos de Sabedoria. Porque a ideia é essa, né? A ideia é que todos nós participemos aqui da bancada, né, gente? Porque é bacana, a gente tá junto, a gente se conhece, né? Tem muitos aqui que eu nem sonho como é que é, se o olho é verde, se é azul, se o cabelo é moreno. Então a gente, né, era bacana que todo mundo participasse aqui, porque a gente cria um clima parecido com o do presencial, que para nós do virtual faz falta, né? Senão fica sempre o mesmo careca ali, né? Fica, né, sempre a mesma... Então, assim, vamos lá, gente. Olha, nós temos aí vários capítulos. Escolha um capítulo para apresentar aqui para nós, para a gente conversar. Vai ser um prazer enorme. Se não quiser montar slide, não monta. Sabe? Não tem problema nenhum. O problema é vocês não participarem. Então a gente reforça o convite aqui. Vem aqui fazer prece, vem aqui ser especialista, vem aqui fazer a parte do facilitador também, que vocês também dão uma folguinha para mim aqui, para vocês também trabalharem um pouco, né, gente? Fechou então, meus queridos? Lu, quer dar um tchauzinho pro povo? A minha gratidão por estar participando mais uma vez com todos vocês aqui da bancada, o Carlos, a Nádia, o Eduardo. Meu muito obrigado pela oportunidade e agradecer o chat, né, por estar aqui conosco, nos ouvindo, participando, que isso é muito, muito bom, muito gratificante, né, e que possamos, como mensageiros de Jesus, como discípulos de Jesus, cada um fazendo a sua parte, né? Sempre ponderando no amor, sempre ponderando no bem
no ajudar o outro, nós estaremos contribuindo, e não só conosco, mas para aqueles que estão ali ao nosso redor, porque estaremos dando testemunho vivo, né, pelo nosso exemplo daí. Então, o meu boa noite, que todos tenham uma noite abençoada e fiquem com Deus. Que assim seja, Lu. Guerra. Mais uma vez fica aqui meu agradecimento pelo trabalho de hoje, e peço aqui desculpas pelo atraso, mas não foi proposital. Tem que persistir. Tem que persistir. É isso mesmo. Nádia. Boa noite a todos. Muito gratidão aí pela oportunidade de estudarmos juntos. Um bom descanso, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito bom. E eu estava lembrando aqui, gente, que eu estou com a camisa do EVJ do ano passado. Deixa eu fazer uma merchandise aqui, ó. Vocês que estão lendo ao contrário, o amor é de essência divina. Viu? Não é de religião nenhuma, é de essência divina. Tá aí, quem quiser comprar a camiseta, a gente já vende também, que já ajuda o EVJ do ano que vem. Então eu já aproveitei para fazer o merchandising aqui do EVJ, que é Encontro Espírita Vivendo com Jesus. Acontece todo ano no Carnaval. Isso aí foi em Paris, né? Esse foi Paris. O EVJ foi no Recanto Lins de Vasconcelos. Está em francês, mas está em francês. Assinado por Kardec. E assinado por Kardec. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo a assinatura dele pequenininha lá. Assinado por Kardec. Meus queridos, muito bom estarmos juntos. Tchau, que beijo. Jesus nos abençoe a todos. O meu agradecimento de coração ao pessoal que participou do chat, a vocês que estiveram aqui na bancada. E terça-feira que vem tem mais. Um beijo, um abraço bem apertado. Tchau, gente.